Olá pessoal, vamos nessa aula falar sobre o nosso curso de Arduino, tá? Mais especificamente sobre multímetro e protoboard, tá? Vocês que estão fazendo o nosso curso de Arduino precisarão com certeza, né, saber como funciona o multímetro e o protoboard, porque vocês vão utilizar muito isso durante o curso, esses dois equipamentos durante o curso, tanto o multímetro como o protoboard, tá? Vejam aqui, estão os dois equipamentos que nós vamos utilizar, o protoboard e o multímetro, tá? Mas antes de a gente falar deles fisicamente, vamos tratar um pouquinho, teoricamente, como é o funcionamento desses dois equipamentos. Vamos para o nosso próximo slide, que vai dar detalhes para vocês do multímetro, tá? Então, o nosso multímetro ele tem a capacidade de medir o que a gente chama de grandezas elétricas. O que são as grandezas elétricas? São a tensão elétrica, a corrente elétrica, a resistência elétrica. Lembrando, tensão elétrica em volts, corrente elétrica em amperes e resistência elétrica é em ohms, tá? O multímetro ele é composto por um seletor, tá? Nesse seletor você seleciona o que você quer medir, tá? Então veja no slide que você pode medir volts AC, você pode medir volts DC, você pode medir ampere DC e você pode medir ohms, tá? Lembra vocês que essas são as 4 medições básicas que existem no multímetro, mas existem outros multímetros que podem medir outras coisas, tá? Eles têm o que a gente chama de ponta de prova, tá? E tem os bornes, que é onde você vai conectar essas pontas de prova, tá bom? Vamos para o multímetro que nós temos aqui, vamos analisar o multímetro que a gente tem aqui. Então nós temos nesse multímetro, olhem, observem claramente, nós temos para medir tensão, nós temos para medir corrente, nós temos para medir resistência, tá? Toda vez que vocês observarem o termo AC ou CA, significa que é corrente alternada. Toda vez que vocês observarem CC, significa que é corrente contínua, tá? No caso aqui, quando você vê no multímetro esse volts com esse, parece um sinalzinho de igual aqui, é corrente contínua. Quando você vê o volts e vê parecendo um tio, é uma senoide, é o que a gente chama de corrente alternada. Esse multímetro que nós temos aqui para servir como ilustração para vocês, ele também pode medir, por exemplo, HFE, ele pode medir diodo, HFE é transistor, ele pode medir diodo, ele tem outras formas de medição, tá? Mas as 4 formas de medições básicas são tensão DC, amperes DC, que é volts DC, você tem volts DC, você tem amperes DC, você tem volts AC e tem ohms. Essas são as 4 medições básicas, mas você pode ter outras também, como medir transistor, medir diodo, que é o caso desse multímetro que nós estamos mostrando para vocês, tá bom? No nosso próximo slide, pessoal, mostra pra gente como são as formas de medição do multímetro. Então, o multímetro ele pode medir o quê? Resistência elétrica, tensão elétrica e corrente elétrica. Vejam, aí estão as 3 formas de como você deve medir. Vamos falar primeiro da resistência elétrica. A resistência elétrica é só você colocar um multímetro em paralelo com a resistência que eu desejo medir. Quando eu vou medir tensão elétrica, você vai ter uma fonte de tensão, geradora de tensão, em paralelo com um resistor aí no caso, né? E eu vou medir a tensão em cima desse resistor, tá? O multímetro sempre deve ser colocado em paralelo. No caso do slide, nós colocamos uma bateria para gerar tensão elétrica. Então nós vamos colocar o multímetro em paralelo com a resistência, mostrando para a gente que nós temos condições de medir a tensão, ou seja, a diferença de potencial entre 2 pontos sobre o resistor, tá bom? E por último, pessoal, vamos medir a corrente elétrica. Bom, a corrente elétrica, o multímetro sempre tem que ser colocado em série com o que eu desejo medir. No caso aí, o que eu desejo medir? A corrente elétrica na resistência. Então ele tem que ser colocado em série com a resistência. Por quê? Porque o fluxo de elétrons tem que passar pelo multímetro. E nós sabemos que o fluxo de elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica. Vejam, vamos ver isso aqui na prática. Vamos ver aqui no nosso equipamento. Então, por exemplo, para medir resistência,
eu coloco o multímetro na escala de resistência. Vejam aqui embaixo, tem as escalas de resistência. Então tem lá 200, 2K, 20K, ou seja, essas são as escalas que nós utilizamos para medir resistência. É o fundo de escala. Então se eu colocar em 200, ele vai medir até 200 ohms. Se eu colocar em 2 kΩ, ele vai medir até 2 kΩ. Se eu colocar em 20 kΩ, ele vai medir até 20 kΩ. Por exemplo, eu tenho um resistor aqui, que eu vou medir. Esse resistor, pelo código de cores, é um resistor de 4,7 kΩ. Então eu vou colocar o multímetro aqui, ó, na escala de 20, ó. Então eu vou selecionar ele aqui, vou colocar ele aqui na escala, tá? Ó lá. E aí eu vou medir a resistência. Quando eu colocar, ó, em paralelo, quando eu colocar, ó, a ponta de prova, ó lá, deu 4,63 o quê? Como está na escala de 20, 4,63 kΩ. Essa é a medida de resistência do multímetro. Para medir tensão, eu mantenho o multímetro exatamente na mesma posição, seleciono a escala de tensão e coloco automaticamente em paralelo aqui. Para medir corrente, pessoal, aí ele já precisa ser colocado em série. Eu tenho que selecionar sempre a escala que eu quero. Se eu quiser medir tensão, eu coloco aqui, ó, para medir tensão. Se eu quiser medir corrente, eu coloco aqui, ó, para medir corrente, tá vendo? Então, conforme a escala que eu seleciono, eu meço ou tensão, ou corrente, ou resistência. No meu caso, como eu estou medindo resistência, eu tenho que colocar aqui na escala de ohms, tá? Uma observação interessante é que quando aparece aquele umzinho ali, significa que o multímetro está em aberto, ou seja, não tem nada sendo medido no multímetro, tá? E quando eu colocar aqui, aí acontece a medição. No caso ali, ó, 4,64 kΩ, tá bom? É assim, por que kΩ? Porque eu estou na escala de kΩ. É assim que eu utilizo o multímetro. Ok? Bom, agora que a gente já conhece como funciona o multímetro, pessoal, vamos para o nosso próximo slide, que vai tratar do protoboard, tá? O que é o protoboard? O protoboard é uma placa de ensaio ou matriz de contato, é uma placa com furos e conexões condutoras para montagem de circuitos elétricos experimentais. A grande vantagem da placa de ensaio na montagem de circuitos eletrônicos é a facilidade da inserção de componentes, uma vez que não necessita soldagem. Basicamente, pessoal, o protoboard serve para a gente fazer circuitos, para a gente montar circuitos, o que a gente chama de protótipos. Os protótipos é para a gente ver se ele está funcionando, se está tudo em ordem no circuito. Depois que você tiver com o teu circuito pronto, finalizado, aí você passa para a placa definitiva, que é uma placa que a gente chama de PCI, placa de circuito impresso. O que é a placa de circuito impresso? É onde você vai criar as trilhas e soldar os componentes. Aí é uma placa definitiva. Então o protoboard ele serve para você fazer ensaios. Quando você vai montar circuitos, tá? Que podem ser modificados e que você vai modificá-los, tá bom? Bom, falando um pouco sobre o protoboard. Ele é uma matriz de contatos. Então, olhando para o protoboard, a gente percebe claramente que você tem o seguinte. Quando você observa esses aqui, ó, essas linhas aqui, elas estão ligadas nesta posição. Então, se você ligar no primeiro ou no último, dá exatamente a mesma função, porque eles estão interligadas, tá? Esse protoboard, especificamente, ele tem uma parte mais grossa aqui no centro. Essa parte faz com que esse ponto esteja ligado até aqui e esse ponto esteja ligado até aqui. Então, ele está ligado nessa posição. Desse até esse, desse até esse. Mesma coisa. A outra coluna, deste ponto até esse ponto, deste ponto até esse ponto. Tem uma separação aqui no meio, tá bom? Quando você usa esses aqui que são de 5 ligações, que são de 5 contatos, aí eles são ligados nessa posição aqui. Então nós dizemos que esse aqui está ligado nessa posição e esse aqui está ligado nesta posição. Tá? Então, se você ligar no primeiro ou no último, dá exatamente o mesmo efeito. Claro que a primeira linha aqui não tem contato com a segunda linha, tá? Então, por exemplo, quando eu vou ligar este resistor aqui tá na minha mão, ó, eu vou ligar ele em duas posições, né? Esse resistor está na minha mão aqui. Eu vou ligar em duas posições. Então, eu ligo ele aqui e aqui, por exemplo. Tá vendo, ó? Pronto, eu tenho o resistor ligado, eu posso ligar outro resistor e outros resistores, eu posso fazer ligações em série ou em paralelo, dependendo da minha necessidade. Então, resumindo, o protoboard, você liga ele daqui até aqui, está interligado. Daqui até aqui está interligado. Daqui até aqui está interligado. Daqui até aqui também está interligado. Como tem uma divisão aqui no meio, ele separa essa parte desta parte, tá bom? Os de 5, eles são ligados assim, ó, de 5, 5, são todos interligados. Agora esse contato não tem contato com esse. E essa
valetinha aqui que vocês estão vendo, né, separa esse lado desse lado, tá bom? É assim que funciona o nosso protoboard. É muito importante porque é uma matriz de contatos que vocês vão usar no dia a dia nas aulas, tá bom? Indo para o nosso próximo slide, ali tem alguns exemplos do uso do protoboard. Olha lá, ligação com LED, tá vendo? Então, nós temos a bateria, tá? Ou a pilha, no caso aí a pilha, nós podemos dizer que é uma fonte de geradora de tensão elétrica. Pode ser pilha, pode ser bateria, tá? Aí nós temos o resistor e o LED. Nós nunca podemos ligar o LED diretamente na bateria, porque a bateria ou a pilha tem uma tensão maior do que o LED pode suportar. Então a gente sempre coloca um resistor em série para limitar a tensão e limitar principalmente a corrente que vai sobre o LED, tá? Vejam do lado lá a ligação do Arduino, tá vendo? Mesmo procedimento, tá vendo? Ó? Então você tem os terminais de ligação, você tem a alimentação do Arduino, que é o vermelho e o preto, e você tem os terminais que você vai ligar nos LEDs. No caso aí nós ligamos 3 LEDs, um LED verde, um LED vermelho e um LED amarelo. Todos os LEDs estão ligados no Arduino, nos terminais de saída do Arduino, mas estão ligados também nos LEDs, tá? Então é uma forma de você ligar o Arduino. Bom, no decorrer das aulas, vocês vão aprender vários exemplos de como ligar o Arduino. A nossa aula de hoje era para vocês conhecerem o uso do multímetro e conhecerem como utilizar também o protoboard, tá bom? Bom, o que a gente tinha para falar na aula de hoje sobre protoboard e multímetro é isso. Espero que vocês tenham entendido e acompanhem o nosso curso de Arduino. Até lá!